Olá, meus amores, e agora nós vamos dar sequência às nossas atividades com a aula de História. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de História nas páginas 428 e 429, onde nós vamos começar a nossa unidade 2, né? Depois de encerrarmos aí a nossa unidade 1, né, sobre o ato da proclamação da República, né, e os acontecimentos e conflitos que surgiram nesse período. Nós vamos agora falar sobre a Era Vargas, que foi em meados do século XX, nossa unidade 2. Então vamos dar o texto inicial para que nós possamos, no decorrer das aulas, né, fazermos as nossas colocações, né, sobre os outros assuntos mais na frente, ok? Então vamos lá. Em 1930, né, por meio de um golpe de Estado, que é um golpe de Estado, a derrubada ilegal de um poder, né, ilegítimo, Getúlio Vargas chegou ao poder. Então, Getúlio Vargas chegou ao poder depois de um golpe de Estado no ano de 1930. Nesse período, a economia mundial estava em crise, o que agravou os problemas políticos e econômicos do Brasil. Então, nesse tempo, né, o Brasil se encontrava num período de crise econômica e social. Então, isso gerou alguns problemas políticos também. Então, com a ascensão de Vargas ao poder, né, com Vargas subindo aí ao poder, ficando à frente do Brasil, foi o resultado de uma disputa política, né? Então, essa ascensão de Vargas foi resultado de uma disputa política. Como assim? De acordo com a política do café com leite, lembra a política do café com leite? Que eram aqueles dois estados que ficavam se revezando no poder, São Paulo e Minas Gerais, né? Que nós vimos nas aulas anteriores. Então, de acordo com a política do café com leite, nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz, que era da época, né, da República do Café com Leite, Washington Luiz deveria apoiar um candidato mineiro, certo? Isso era na política do café com leite. Então, o Washington Luiz deveria apoiar um candidato mineiro, né, à presidência da República. Só que ele não fez isso, ele não apoiou, certo? Esse presidente que ele deveria apoiar, né? Um candidato mineiro. No entanto, ele apoiou quem? Um paulista, um candidato paulista, certo? Que foi Júlio Prestes, né? Ele apoiou esse candidato paulista, Júlio Prestes, né? E isso provocou um descontentamento dos políticos mineiros, né? Porque era para ele apoiar um candidato mineiro e assim ele fez ao contrário, né? Apoiou um candidato paulista. E isso gerou uma insatisfação, né, nos políticos mineiros. Então, esses políticos se alinharam ao candidato da oposição, que foi justamente Getúlio Vargas, o gaúcho Getúlio Vargas. Como esperado, Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial, né? Então, ele ganhou, Júlio Prestes foi favorecido porque ele ganhou a eleição presidencial, né? Então, minha gente, como é esperado, Júlio Prestes, ele ganhou as eleições, né? Ele ganhou a disputa presidencial. Mas, né, diante do resultado, a oposição alegou que foi uma fraude nas eleições, né? Os conflitos entre governo e oposição foram se intensificando depois desse resultado. Então, o conflito entre o governo e a oposição se intensificaram. Em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo militar com apoio popular, né, o grupo militar tinha um apoio popular, depôs o presidente Washington Luiz, né, ou seja, tirou do poder o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Então, eles depuseram, né, o presidente da época, Washington Luiz, tiraram ele do poder, né, e também impediram que Júlio Prestes, que ganhou as eleições, na disputa eleitoral, assumisse o cargo. Na sequência, Getúlio Vargas, que era um dos líderes, né, do movimento da oposição, foi empossado como presidente.
para governar temporariamente. No entanto, Getúlio Vargas foi o presidente que permaneceu mais tempo no poder em toda a história brasileira. Então, Getúlio Vargas foi o presidente que permaneceu por mais tempo aí no poder, né, na história brasileira. Tem aí no livro tem um quadro, né, uma linha do tempo, né, de quando Getúlio Vargas entrou no poder, né, permaneceu no poder aí. Desde o governo provisório, ele permaneceu por tempo temporariamente no poder, né? Aí virou presidente constitucional, participou também do Estado, foi o presidente do Estado Novo, né? E foi eleito depois democraticamente aí em 1950 até 1954, certo? Então, vocês irão fazer agora o exercício da página 429, certo? Sobre o texto, né? O início do texto A Era Vargas. Logo em seguida, vocês irão ler esse texto aí, aprendendo um pouco mais, que fala sobre a crise, né, do café brasileiro em 1929. Então, aí, o que foi essa crise do café brasileiro? Né? Em 1929, nos Estados Unidos, houve grande queda na Bolsa de Valores de Nova York, o que causou a falência de diversas empresas. Então, com essa queda da Bolsa de Nova York, a queda da Bolsa de Valores, então, várias empresas, né, fecharam, né, foram à falência. Outros pediram demissão, né, também de muitos trabalhadores. Diante dessa situação, o consumo da população estadunidense diminuiu e com isso as importações também diminuíram, né? Entre os produtos que deixaram de importar estava o café brasileiro. Vocês sabem que o café era a base econômica aí desse tempo, né? Dava lucro na maioria das fazendas, né? Que eram onde produziam, onde cultivavam o café, que era a base econômica aí da época. Então, o produto que deixou de importar, né, para outros países ou de trazer também foi o café, né, com essa diminuição aí. Então, na impossibilidade de exportá-lo para os Estados Unidos, grande quantidade ficou estocada. Para continuar sendo vendido pelo mesmo preço, o presidente Getúlio Vargas mandou queimar toneladas de café e proibiu o aumento da produção, né? Então, ele proibiu o aumento da produção, ninguém poderia produzir o café, né, em grande escala, em grande quantidade, proibiu esse aumento e também mandou queimar as toneladas de café que estavam, que estavam guardadas, né, que estavam estocadas, né? Então, o objetivo dessa medida que ele tomou era minimizar os prejuízos econômicos, né? Então, foi o que o presidente fez na época, né? Era impossível exportar com essa diminuição do café para fora, para os Estados Unidos, né? Então, essa grande quantidade ficou estocada, guardada. Então, o que é que ele fez? Mandou queimar os cafés que estavam em estoque e também mandou proibir o aumento da produção do café. Ok? Por isso que fala a crise de 1929, né, do café brasileiro. Então, com essa explicação, vocês irão fazer aí só duas questões, né, da página 429, né, que é sobre a Era Vargas. Esse texto é enorme, né, tem vários assuntos para serem debatidos, que nem o outro assunto que nós vimos, né, na unidade 1. Então, nas próximas aulas, nós vamos falando mais sobre os assuntos, o que aconteceu em meados do século XX na Era Vargas. Beijos, até a nossa próxima aula.